E do Sr. Secretário de Estado, do meu ponto de vista, confirmam que o modelo, o contrato e o gestor foram más escolhas do Governo. Eu vou tentar demonstrar porque é que o digo. E começo pelo gestor. Na realidade, no dia 9 de fevereiro, o Bloco de Esquerda perguntou se sim ou não o gestor ia mudar. E é verdade também que no dia 14 de março, portanto há 15 dias, o Governo respondeu que o Ministério da Saúde não recebeu qualquer pedido de demissão do gestor do contrato do Hospital de Braga em regime de parceria público-privada. Mas eu queria lembrar que entre uma e outra coisa, entre o requerimento, a pergunta do Bloco de Esquerda e a resposta do Governo, saíram publicamente dois comunicados no jornal que publicou esta notícia, um do próprio gestor e outro da sociedade gestora, dizendo que isto era tudo uma especulação, uma inventona do Bloco de Esquerda e outras coisas habituais nesse tipo de desmentidos. Bom, na realidade, esses desmentidos hoje não valem nada. Mas a pergunta que fica é se foi o gestor que se demitiu ou se foi a senhora Ministra que o demitiu. Porque a questão é esta, isto não pode ficar em branco. Não, mas é que eu tenho, quero saber como foi, até porque, tendo ele sido nomeado pelo Governo, isto mais tarde ou mais cedo tem que aparecer no Diário da República e, portanto, tem que saber se foi demitido pelo Governo ou se foi o senhor gestor que se demitiu. Porque uma coisa é clara, tendo sido uma ou outra coisa, a realidade é que não deve ter sido por ter prestado bons serviços à pátria que uma das duas coisas aconteceu. O contrato está mal feito, é mau. E a demonstração disso, disse à senhora Ministra, pelos vistos o Governo teve que pedir um parecer para esclarecer alguns aspectos do contrato. E o que eu defendo é que qualquer parecer é muito facilmente contrariado por qualquer outro parecer. E, portanto, o Governo e a Sociedade José de Mel Saúde podem entrar numa guerra de pareceres, porque a questão é que é preciso pôr cobro às pressões. A senhora Ministra fala do medo e da desconfiança e atribui a promoção do medo e da desconfiança à oposição, foi o que a senhora Ministra quis dizer. Mas eu acho que medo e desconfiança é o que a Sociedade José de Mel Saúde está a fazer no Hospital de Braga. Medo e desconfiança. Porque andar a pressionar os profissionais para assinar um contrato individual de trabalho não deve ser porque isso é bom para os profissionais, é porque isso é bom para a sociedade gestora. E isso é que está errado. E o Governo erra mantendo e deixando que este clima de medo e de desconfiança se continue a perpetuar no hospital. E sobre a desconfiança, gostava ainda de dizer o seguinte: eu, se estivesse no Governo, e não estando no Governo, eu já desconfio da Sociedade Gestora José de Mel Saúde. Sabe porquê? Porque uma sociedade gestora que, ao fim de um ano de gestão, já tem 2 multas, por razões não muito nobres, eu manteria. A senhora Ministra pode não lhe chamar desconfiança, pode lhe chamar vigilância, pode lhe chamar atenção, pode lhe chamar o que quiser, mas já que a senhora Ministra usou a palavra desconfiança, eu também uso. Eu, se estivesse no Governo, desconfiava desta sociedade gestora, porque pelo que fizeram no Amadora Sintra e pelo que estão a fazer no Hospital de Braga. E dizer-lhe o seguinte ainda: eu desafio o Sr. Secretário de Estado, que sei que tem competência para isso, porque há aquele velho ditado: com a verdade me enganas, e os números enganam muito. Essa redução da lista de espera cirúrgica valia a pena ser estudada, porque ela pode ser virtual ou pode ser real, porque os mecanismos para a redução da lista de espera, os secretários de Estado seguramente que até sabem melhor isso que eu, são muito facilmente manipuláveis. Interessava saber até que ponto é que estes indicadores de excelência que nos foram fornecidos correspondem, de facto, a uma excelência de prestação de cuidado. Sr. Deputado, pedia-lhe se poder concluir. Estou mesmo agora a acabar, por último, dizer o seguinte: gestor já falei, o contrato já falei, o modelo. Eu gostava de recordar à senhora Ministra e aos senhores secretários de Estado palavras de quem os senhores governantes muito estimam, com certeza. E vou ler rapidamente. Achamos que a gestão dos hospitais, por razão de eficiência, mas também por razões que se prendem com o serviço público, deve ser pública. Esta é, portanto, a nossa orientação, que só não aplicamos àqueles concursos que já estão a decorrer, justamente por respeito a esses contratos. E que esses concursos já levaram muitos que se candidataram a eles a gastar muito dinheiro. Por respeito ao que está contratado e também porque não queremos perder mais tempo, levamos esses concursos até ao fim. As parcerias público-privadas serão aplicadas na construção e não na gestão, por uma razão muito simples de entender.
eventuais benefícios na gestão em ganhos de eficiência não são nada quando comparados com aquilo que o Estado gasta em custos administrativos para vigiar o cumprimento dos contratos. Estes contratos, parecia pública ou privada, são dificílimos, como a experiência nos tem demonstrado. O Estado gasta uma fortuna a vigiar. Sr. Deputado, eu pedi-lhe para concluir. O Sr. Presidente, não me interrompa, que eu estou a citar o Primeiro-Ministro José Sócrates. Veja lá. E, portanto, isto diz o Primeiro-Ministro do Governo a que os senhores pertencem. Mas se pudesse concluir, eu agradecia. Sim, mas eu serei rápido. Claro que há aqui muitas coisas pelo meio que nos deveriam levar a uma grande discussão. As parcerias público-privadas em 10 anos puseram um hospital a funcionar. Estamos preocupados com o dinheiro que gastam os candidatos, não estamos preocupados com os 20 milhões que, entretanto, o Governo também já gastou nestas parcerias. Isto tinha muito para discutir. Mas não se percebe que um Governo cujo Primeiro-Ministro tem este pensamento mantém estas parcerias público-privadas na gestão clínica. É inaceitável e é inadmissível. E para terminar, queria deixar, é muito rápido, é uma frase, e vai ver que vai gostar de ouvir. Eu recomendava ao Governo que, por ocasião da inauguração, permitisse que o Sr. Deputado Ricardo Gonçalves tivesse a honra de ser o doente número 1 do novo Hospital de Braga. Eu acho que ele merece, pelo empenho que ele tem demonstrado. Muito obrigado. Naturalmente. Deputados, nós vamos também redistribuir aqui algumas das questões para maior operacionalidade. Em relação a algumas datas e a algumas questões que se foram postas e por vários dos senhores deputados, dizer que o gestor do contrato foi demitido. Ele foi deliberado no Conselho de Administração da ARS a sua demissão a 17 de março. A nomeação e a sua demissão é feita e da responsabilidade da ARS Norte e, portanto, é por aí que estamos. Segundo, as funções e a assessoria técnica do gestor do contrato tem sido feita com suporte técnico na ARS Norte, mas apraz-me com muita satisfação de que todos sejam da mesma opinião, unânime, que estes contratos são muito complexos, fundamentalmente a gestão clínica é de grande complexidade e, portanto, foi este Governo que decidiu não continuar a fazer parcerias públicas ou privadas com gestão clínica exatamente por ter essa noção de que a complexidade é grande. Por outro lado, o Ministério da Saúde também não abandonou, não tem estado ausente, e não é só na véspera de ir à Comissão, porque o comunicado da ARS Norte sobre os problemas dos recursos humanos tem a data de 27 de janeiro, portanto há pelo menos 2, 3 meses essa questão já se tinha feito essa informação. E obviamente que também, nesta complexidade, tem havido um trabalho, quer com a Administração Pública e com a Direção-Geral da Administração e de Emprego Público, quer também para garantir que o hospital e que o contrato têm o seu acompanhamento, tem sido feito um trabalho com a entidade Escala Braga para permitir que sejam salvaguardados fundamentalmente o interesse dos doentes, não esquecendo, obviamente, as questões dos profissionais, mas aquilo que gostaríamos que não acontecesse era que houvesse perturbação e que pusesse em causa a garantia da segurança dos doentes. E daí, por essas questões que nós temos vindo a acompanhar e a fazer este processo. Quanto às questões das transferências dos doentes, será detalhado também, mas eu não disse que era só pelas que estivesse contido ou contemplado no contrato. O que eu disse em relação às referências com o Hospital de São João é que este hospital, sendo um hospital do Serviço Nacional de Saúde, obedece às regras de referenciação como qualquer outro hospital do SNS, tem a sua diferenciação bem definida e, portanto, só tem que responder àquilo que está no contrato e naquilo que é a sua diferenciação em termos de especialidades. E, portanto, este é outro processo. Para além de que algumas das questões que o Sr. Deputado pôs sobre questões clínicas obriga a uma auditoria clínica e não do ponto de vista administrativo saber se foi bem feita ou mal feita a transferência, dado que tem a ver com diagnósticos clínicos, isso obviamente que é aos técnicos que compete analisar e não a nós enquanto políticos. E que teremos que acompanhar para ver se está ou não dentro daquilo que é a responsabilidade da segurança do doente. Quanto a algumas questões, se me permitisse, enquanto arrumo, eu pedi aos senhores secretários de Estado que respondessem e depois eu voltaria ao final.